Às vezes, a vida parece pesar mais do que podemos suportar. Situações inesperadas, perdas, decepções e desafios surgem sem aviso, testando nossa paciência, nossa força e nossa própria essência. Em meio a esse turbilhão, existe uma antiga sabedoria que atravessou séculos, ensinando que não é o mundo externo que nos molda, mas a forma como escolhemos responder a ele. O estoicismo nos oferece ferramentas não apenas para sobreviver, mas para viver com resiliência, sabedoria e clareza de espírito. Hoje quero compartilhar com você 10 reflexões estoicas para enfrentar a vida com sabedoria, meditações profundas que podem transformar sua maneira de encarar desafios, lidar com emoções e caminhar com serenidade, mesmo diante das adversidades. Cada reflexão é um convite à introspecção, uma chance de fortalecer sua mente e reencontrar seu centro, onde a paz interior não depende das circunstâncias externas, mas da postura que escolhemos adotar diante delas. Reflexão 1. Aceitar o que não podemos controlar. Não são os acontecimentos que perturbam os homens, mas os julgamentos sobre eles. Epicteto. O estoicismo começa com um princípio simples, mas transformador. Nem tudo na vida está sob nosso comando. Desde as pequenas frustrações do dia a dia, o trânsito, uma fila interminável, um comentário inesperado, até eventos de grande impacto, como a perda de um emprego, uma separação ou uma doença. A maior parte do que nos aflige vem de fatores externos que não podemos controlar. Aceitar essa realidade não é um ato de passividade ou resignação. Pelo contrário, é um exercício de liberdade. Quando compreendemos profundamente que não podemos mudar certas coisas, libertamo-nos da ilusão de controle e direcionamos nossa energia para aquilo que realmente podemos influenciar. Nossas escolhas, nossas atitudes, nossas reações. Imagine, por exemplo, a história de alguém que se esforçou anos para ser reconhecido profissionalmente, mas perdeu uma oportunidade inesperadamente. A primeira reação natural é raiva, frustração, ressentimento. Mas ao aplicar a perspectiva estoica, percebemos que a oportunidade perdida está fora de nosso controle. O que está sob nosso poder é a forma como respondemos. Podemos cultivar ressentimento e permitir que ele nos paralise, ou podemos usar a experiência como impulso para crescer, aprimorar habilidades e preparar o caminho para o futuro. A diferença não está no evento em si, mas na maneira como escolhemos reagir. Além disso, a aceitação do que não podemos controlar nos protege da ansiedade constante. Quando insistimos em dominar o indomável, criamos sofrimento mental desnecessário. Um estoico aprende a diferenciar entre aquilo que exige ação e aquilo que exige serenidade. Essa distinção é a essência da resiliência. Não se trata de suportar passivamente os desafios, mas de navegar por eles com clareza e consciência, sem desperdiçar energia com o que não pode ser mudado. Praticar essa reflexão exige exercícios diários de consciência. Uma técnica simples é observar os acontecimentos do dia e se perguntar: isso está sob meu controle? Se a resposta for não, respiramos fundo e escolhemos não desperdiçar energia em resistência inútil. Se for sim, concentramos esforços conscientes para agir da melhor maneira possível. Historicamente, os estoicos viam essa distinção como fundamental para a tranquilidade interior. Sêneca dizia que a vida não é longa se não sabemos usá-la, e a sabedoria reside em não nos prender ao que escapa ao nosso alcance. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escrevia sobre aceitar o destino com serenidade, enxergando os obstáculos como oportunidades de fortalecer a mente e o caráter. Essa prática constante molda uma resiliência silenciosa, mas poderosa, que nos permite permanecer firmes mesmo diante das tempestades da vida. Por fim, aceitar o que não podemos controlar não nos torna apáticos, nos torna livres, livres para escolher nossas respostas, livres para agir com consciência, livres para cultivar paz interior, mesmo quando o mundo ao redor parece caótico. É nesse espaço de liberdade e aceitação que a verdadeira resiliência nasce, não como uma força imposta, mas como uma consequência natural de compreender profundamente a natureza da vida.
Reflexão 2. Cultivar a disciplina emocional. Não nos perturbam as coisas, mas a opinião que temos sobre as coisas. Epicteto. A vida moderna nos apresenta uma enxurrada constante de estímulos, notícias inesperadas, comentários de outras pessoas, situações que fogem ao nosso controle. Sem a disciplina emocional, nossa mente se torna refém dessas influências externas, reagindo automaticamente com ansiedade, raiva, medo ou tristeza. A disciplina emocional ensinada pelos estoicos não significa suprimir sentimentos ou se tornar frio. Significa compreender a natureza das emoções e decidir conscientemente como respondê-las. Para os estoicos, emoções descontroladas surgem de julgamentos equivocados. Marco Aurélio, em suas meditações, escrevia repetidamente que não devemos permitir que a opinião dos outros ou as circunstâncias externas governem nossa mente. Cada impulso emocional pode ser analisado. De onde ele vem? É baseado em fatos ou apenas em interpretações distorcidas? Essa percepção consciente transforma a emoção, reduzindo seu poder de nos dominar. Imagine uma situação cotidiana. Alguém recebe uma crítica injusta no trabalho. A reação automática pode ser a raiva, a defensividade ou até a sensação de humilhação. Um indivíduo emocionalmente disciplinado pausa, respira e analisa. O que é fato e o que é interpretação? Essa crítica me define ou apenas aponta uma percepção externa? Ao adotar essa postura, não apenas neutralizamos o impacto negativo, como transformamos a experiência em aprendizado. A disciplina emocional é, portanto, um instrumento de liberdade, pois nos permite escolher nossa resposta ao invés de sermos arrastados por nossos instintos. Essa prática exige treino diário. Técnicas estoicas incluem escrever sobre os acontecimentos, refletir sobre as emoções surgidas e identificar padrões de reação automática. Por exemplo, ao final do dia, você pode registrar: hoje senti raiva quando isso aconteceu. Por que senti isso? Como poderia reagir de maneira mais racional na próxima vez? Esse processo não apenas aumenta a consciência emocional, mas também fortalece o músculo da resiliência, tornando a mente mais firme e menos suscetível a turbulências externas. Historicamente, a disciplina emocional foi vista como essencial para líderes, guerreiros e cidadãos que precisavam tomar decisões sob pressão. Marco Aurélio, enfrentando guerras e intrigas políticas, não podia permitir que a raiva ou o medo guiassem suas ações. Sêneca, em sua correspondência, enfatizava que a serenidade interna era o verdadeiro tesouro, mais valioso do que qualquer riqueza material, porque garantia autonomia sobre a própria vida. Na prática, cultivar disciplina emocional nos dá clareza e estabilidade. Nos ajuda a separar reação de reflexão, impulso de escolha e sensação de razão. Com ela, enfrentamos críticas, perdas, injustiças e desafios sem perder o centro. Cada situação adversa torna-se um campo de treino, uma oportunidade de fortalecer nossa mente e viver com maior liberdade e sabedoria. Por fim, lembre-se, a disciplina emocional não surge do dia para a noite. É fruto de atenção constante, autoobservação e prática consciente. Mas, ao cultivá-la, percebemos que não somos escravos das circunstâncias nem de nossos próprios impulsos. Tornamo-nos arquitetos de nossa própria vida, capazes de agir com ponderação, resiliência e equilíbrio, mesmo quando tudo ao redor parece instável. Reflexão 3. Viver de acordo com a razão. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Marco Aurélio. O estoicismo nos ensina que a mente humana é o epicentro de tudo. Nossas ações, decisões e emoções derivam de nossos pensamentos e julgamentos. Viver de acordo com a razão significa alinhar nossos pensamentos, escolhas e comportamentos com princípios sólidos e racionais, não com impulsos ou desejos passageiros. É perceber que, embora não possamos controlar todos os eventos externos, podemos sempre escolher como interpretá-los e como responder a eles. Marco Aurélio, imperador romano e filósofo, enfrentava guerras, intrigas políticas e perdas pessoais. Mas ainda assim,
cultivava uma mente disciplinada. Ele escrevia em suas meditações sobre a importância de observar os próprios pensamentos, filtrando o que é útil e verdadeiro do que é ilusório e destrutivo. Para ele, a racionalidade não era apenas intelectual, era prática, ética e profundamente ligada à vida cotidiana. Imagine alguém que recebe uma notícia decepcionante. Por exemplo, um projeto pelo qual se esforçou muito é rejeitado. A reação irracional seria entrar em desespero, sentir-se injustiçado ou buscar culpados externos. Viver de acordo com a razão, no entanto, envolve analisar o evento. O que posso aprender disso? Que aspectos estavam sob meu controle? Quais foram apenas fatores externos? Essa análise racional transforma a frustração em aprendizado, o desespero em clareza e a perda em oportunidade de crescimento. Essa reflexão nos ensina também sobre a impermanência de todas as coisas. Nada dura para sempre, nem o sucesso, nem a saúde, nem os relacionamentos. A razão nos ajuda a aceitar essa realidade com serenidade, sem sermos dominados por apegos desmedidos ou ilusões de permanência. Ao perceber que a vida é passageira e que eventos externos são neutros até que lhes atribuímos significado, desenvolvemos equilíbrio emocional e resiliência. A prática diária de viver racionalmente exige autoobservação constante. Uma técnica poderosa é a reflexão matinal. Antes de começar o dia, pergunte a si mesmo quais situações podem surgir e como você pode responder de maneira racional e ética. À noite, revise suas ações. Houve momentos em que você se deixou levar por impulsos? Como poderia agir melhor na próxima vez? Este exercício não é teórico. Ele molda o caráter e fortalece a mente, tornando a pessoa menos vulnerável à turbulência externa. Historicamente, viver de acordo com a razão era considerado o caminho para a virtude e a liberdade. Sêneca afirmava que a verdadeira liberdade não está na ausência de limitações externas, mas na capacidade de governar a própria mente. Epicteto, que passou a vida como escravo antes de se tornar um mestre da filosofia, enfatizava que o domínio sobre si mesmo é a única posse verdadeira, porque nada externo pode ser verdadeiramente garantido. Na prática contemporânea, essa reflexão nos ajuda a lidar com pressões do trabalho, relacionamentos complicados e eventos inesperados sem perder o equilíbrio. Ela nos ensina a separar o que depende de nós do que não depende, a pensar antes de agir, a ponderar antes de reagir e a escolher consistentemente a virtude, a sabedoria e a serenidade como guias. Por fim, viver de acordo com a razão não significa eliminar emoções ou se tornar frio. Significa harmonizar sentimentos e pensamentos com princípios sólidos. É desenvolver uma mente que observa, pondera e age com clareza, mesmo sob pressão. É perceber que a verdadeira força não está em controlar o mundo externo, mas em governar a própria mente, transformando cada desafio em oportunidade de crescimento, resiliência e sabedoria. Reflexão 4. Valorizar o presente e a atenção plena. Não perca tempo discutindo o que é bom. Concentre-se no que é seu dever agora. Marco Aurélio. A vida frequentemente nos arrasta para dois extremos perigosos: remoer o passado ou ansiar pelo futuro. Enquanto fazemos isso, o presente, o único momento que realmente possuímos, escapa. Os estoicos nos lembram que a verdadeira sabedoria e a resiliência começam com a capacidade de viver plenamente o agora, sem se perder em arrependimentos ou preocupações. Valorizar o presente não significa ignorar planejamento ou reflexão sobre o futuro. Significa dar prioridade àquilo que é imediato, àquilo que podemos experimentar, perceber e agir agora. Cada momento carrega oportunidades únicas para aprender, crescer e fortalecer nosso caráter. Ao nos fixarmos no passado ou nos inquietarmos com o futuro, desperdiçamos energia mental e emocional, deixando de aproveitar as chances que a vida nos oferece neste exato instante. Imagine alguém que passou anos guardando ressentimentos por um erro antigo. Esse apego ao passado cria uma prisão invisível. A mente fica consumida por mágoas e recriminações
que não podem ser alteradas. Ao praticar a atenção plena estoica, essa pessoa começa a perceber: o passado já passou. Minha energia agora pode ser usada para agir, para melhorar, para cultivar virtudes que realmente importam. A atenção plena transforma o arrependimento em consciência, o ressentimento em aprendizado e a perda em oportunidade. Os estoicos também nos alertam sobre a transitoriedade da vida. Marco Aurélio escrevia que a morte não é algo a temer, mas uma parte natural da existência, e que cada dia perdido sem atenção plena é um dia irrecuperável. Quando compreendemos isso, passamos a valorizar pequenas ações, gestos e momentos que antes pareciam insignificantes. Um sorriso genuíno, uma conversa atenta, um instante de silêncio ou contemplação, todos são oportunidades de treinar a mente para viver no presente e fortalecer a serenidade. Na prática cotidiana, a atenção plena pode ser cultivada através de exercícios simples. Um deles é a respiração consciente. Ao longo do dia, reserve alguns minutos para observar sua respiração, perceber as sensações do corpo e a atividade da mente. Outro exercício é a observação deliberada. Ao realizar tarefas comuns, cozinhar, caminhar, trabalhar, concentre-se completamente nelas, percebendo cada detalhe. Pequenos atos de presença treinam a mente para resistir à dispersão e ao sofrimento desnecessário. Historicamente, essa prática era essencial para os estoicos, pois permitia que enfrentassem adversidades com maior equilíbrio. Sêneca escrevia que viver desperdiçando o tempo é o maior dos males, e Epicteto enfatizava que o presente é o único terreno seguro para agir com virtude. O passado já não nos pertence, o futuro ainda não chegou. O agora é o momento onde a sabedoria se manifesta e a resiliência se constrói. Além disso, valorizar o presente fortalece nossa capacidade de empatia e conexão com os outros. Quando estamos atentos, não apenas vivemos melhor, mas percebemos melhor as necessidades e sentimentos das pessoas à nossa volta. A atenção plena nos dá clareza emocional, reduz impulsos reativos e aumenta nossa habilidade de agir com discernimento e compaixão. Por fim, viver com atenção plena e valorizar o presente é um convite para experimentar a vida com intensidade e profundidade. É reconhecer que cada instante, por mais comum que pareça, carrega significado e oportunidade. É treinar a mente para estar totalmente presente, usando cada momento para fortalecer resiliência, sabedoria e equilíbrio, transformando o cotidiano em um campo de prática filosófica viva. Reflexão 5. A impermanência e o desapego. Observe que tudo o que você possui, todas as pessoas que você ama, todas as situações que parecem permanentes, estão sujeitas à mudança. Reconheça isso e você encontrará liberdade. Inspirado em Marco Aurélio. A vida é fluida. Cada momento que vivemos carrega a certeza de que nada permanece para sempre. Tudo está em constante transformação. Relacionamentos, status, saúde, bens materiais, até mesmo as emoções que sentimos hoje podem se dissipar amanhã. Essa realidade, inevitável e implacável, é fonte de grande sofrimento para aqueles que se apegam à ilusão da permanência. O apego, em sua essência, nasce da resistência à impermanência. Quanto mais insistimos em segurar aquilo que está em fluxo, mais nos ferimos, mais nos angustiamos. Aceitar a impermanência não significa se tornar indiferente ou emocionalmente distante. Pelo contrário, é uma oportunidade de viver de forma mais intensa, profunda e consciente. O desapego estoico nos ensina a apreciar plenamente cada momento, cada pessoa, cada experiência, sem nos tornar reféns de expectativas irreais. Amar sem possuir, viver sem se apegar, agir sem depender do resultado. Essa é a essência da liberdade interior. Imagine uma situação cotidiana. Você construiu anos de esforço em sua carreira, mas um evento inesperado, uma demissão, uma crise econômica, destrói o que parecia seguro. A reação natural é a frustração, a raiva ou até mesmo o desespero. Mas um praticante do desapego observa a situação com clareza.
O que posso controlar? Meus esforços, minhas decisões e minha integridade permanecem intactos. O resto é impermanente. Ao focar no que é interno e duradouro, o caráter, a ética, a disciplina, ele encontra estabilidade mesmo no caos externo. Historicamente, os estoicos usavam a consciência da impermanência como um instrumento de fortaleza. Marco Aurélio, enfrentando guerras, intrigas políticas e perdas pessoais, registrava em suas meditações que a mudança era natural e que aceitar a transitoriedade dos eventos permitia agir com virtude e serenidade. Sêneca, em suas cartas, ressaltava que a riqueza, a fama e os prazeres materiais são frágeis e que depender deles para a felicidade é assinar um contrato de instabilidade emocional. Epicteto, que conheceu a vida como escravo, enfatizava que o único bem verdadeiro é interno, a mente disciplinada, livre da tirania das circunstâncias externas. O desapego não se limita a grandes perdas, ele se manifesta em cada detalhe do cotidiano. Cada vez que nos desapegamos de pequenas expectativas, o reconhecimento de colegas, a validação de amigos, resultados imediatos em nossos projetos, estamos treinando a mente para enfrentar perdas maiores. A prática diária fortalece a resiliência, reduz a ansiedade e aumenta a liberdade emocional. Para aplicar essa reflexão, os estoicos sugerem exercícios práticos: visualização negativa, premeditatio malorum. Imagine perder algo que você valoriza, um objeto, uma posição social, um relacionamento. Observe suas emoções e reflita sobre como poderia reagir com virtude e serenidade. Esse exercício prepara a mente para o inesperado, diminuindo o impacto de perdas reais. Revisão diária. No final do dia, reflita sobre momentos em que se apegou ou se deixou dominar por expectativas. Pergunte a si mesmo: o que realmente depende de mim? Onde posso cultivar desapego saudável e agir com clareza? Desapego ativo. Pratique agir sem apego ao resultado. Concentre-se na intenção e no esforço, não na recompensa. Ao perceber que o resultado final é muitas vezes incontrolável, você fortalece sua autonomia emocional. Além disso, a impermanência nos ensina a valorizar profundamente cada instante e cada pessoa ao nosso redor. Quando reconhecemos que tudo é transitório, cada conversa, gesto ou presença se torna preciosa. O desapego não diminui o valor das relações ou experiências. Ele intensifica a apreciação, permitindo viver plenamente sem ser consumido pelo medo de perder. No mundo moderno, onde somos constantemente bombardeados por estímulos e comparações, essa reflexão torna-se ainda mais crucial. Redes sociais, notícias e expectativas externas reforçam a ilusão de estabilidade e permanência, tornando o desapego um exercício vital de liberdade interior. A prática constante nos permite enfrentar crises, mudanças e perdas com serenidade, transformando cada desafio em oportunidade de crescimento. Por fim, a impermanência e o desapego não nos tornam apáticos ou indiferentes, eles nos libertam. Libertam-nos para agir com clareza, para amar sem possuir, para viver intensamente cada momento e para construir resiliência e sabedoria. Ao abraçar a transitoriedade da vida, transformamos o inevitável em oportunidade, o medo em aceitação e a instabilidade em força interna. Cada perda, cada mudança, cada final se torna, paradoxalmente, uma porta para liberdade, maturidade e crescimento espiritual. Reflexão 6. Desenvolver a resiliência diante das adversidades. O que não nos destrói nos fortalece. Inspirado em Sêneca. A vida é inevitavelmente repleta de desafios, perdas e obstáculos. Momentos de crise surgem sem aviso, e a forma como os enfrentamos define não apenas o curso de nossa vida, mas a qualidade de nossa mente e caráter. Para os estoicos, a resiliência não é uma virtude inata, mas uma habilidade cultivada através da prática constante da razão, do desapego e da reflexão profunda. Marco Aurélio, imperador de um vasto império, enfrentou guerras, traições e doenças em sua própria família. Em suas meditações, ele registrava repetidamente que a adversidade é inevitável
e que a verdadeira força não está em evitar o sofrimento, mas em responder a ele com serenidade e integridade. Cada obstáculo é uma oportunidade de testar e fortalecer a mente, de alinhar pensamentos e ações à virtude e de transformar dificuldades em aprendizado. Imagine alguém que perde repentinamente um ente querido. O choque e a dor são naturais, mas a resiliência estoica nos ensina a atravessar essa tempestade interna sem nos perder completamente. Não se trata de suprimir o luto ou fingir indiferença. Trata-se de compreender profundamente a realidade da perda, aceitar o sofrimento como parte da experiência humana e, gradualmente, reorganizar a própria vida em torno do que ainda pode ser cultivado e nutrido. Sêneca enfatizava que a adversidade revela o caráter. Enquanto muitos se dobram diante do sofrimento, outros encontram nele a oportunidade de crescer, de refletir sobre seus valores e prioridades, de fortalecer o domínio sobre si mesmos. Resiliência, portanto, não é simplesmente suportar. É transformar o impacto da adversidade em crescimento interior, aprendendo a manter a calma, a clareza e a integridade diante do inesperado. A resiliência também se constrói através de exercícios práticos diários. Antecipação da adversidade. Pense antecipadamente em desafios que podem surgir, problemas no trabalho, conflitos familiares, falhas pessoais. Reflita sobre como você poderia respondê-los com calma e racionalidade. Esse exercício, chamado de premeditatio malorum pelos estoicos, prepara a mente para resistir ao choque emocional quando os eventos realmente ocorrerem. Reavaliação consciente. Ao enfrentar uma dificuldade real, faça pausas para questionar: o que posso controlar aqui? O que depende da minha ação e escolha? Onde posso manter minha serenidade e integridade? Essa prática ajuda a separar reação automática de resposta consciente, fortalecendo a resiliência emocional. Registro reflexivo. Mantenha um diário de adversidades e reações. Anote não apenas os eventos, mas também os sentimentos, julgamentos e decisões tomadas. Revise periodicamente para perceber padrões, progressos e áreas de melhoria. Esse hábito transforma cada desafio em um campo de treino filosófico vivo. Líderes estoicos transformaram crises em oportunidades de ação virtuosa. Marco Aurélio, mesmo sob ameaças militares e políticas, governava com equanimidade, buscando decisões racionais e justas. Epicteto, que passou anos como escravo, ensinava que a verdadeira liberdade e força surgem da mente que permanece inabalável diante da adversidade. Essas histórias mostram que a resiliência não é apenas resistência, mas a capacidade de crescer, aprender e agir com sabedoria, mesmo quando tudo parece desmoronar. Na vida moderna, a prática da resiliência estoica é ainda mais crucial. Crises financeiras, conflitos interpessoais, doenças inesperadas ou falhas profissionais são inevitáveis. Ao desenvolver a capacidade de enfrentar essas situações com clareza, autocontrole e perspectiva, não apenas sobrevivemos, transformamos cada desafio em oportunidade de evolução pessoal. Resiliência não significa ausência de dor. Significa presença consciente diante da dor. É sentir o impacto, reconhecer a dificuldade e escolher agir com virtude, em vez de reagir impulsivamente ou ceder ao desespero. É a força silenciosa que nos mantém de pé, permitindo que cada dificuldade se transforme em aprendizado, cada perda em reflexão e cada desafio em um degrau para maior maturidade e equilíbrio emocional. A resiliência estoica não apenas nos protege das tempestades da vida, mas também nos permite navegar por elas com dignidade, clareza e profunda sabedoria. Reflexão 7. A arte de abraçar a mudança. Nada dura para sempre, e a resistência ao fluxo da vida é a fonte de todo o sofrimento. Inspirado em Marco Aurélio. A vida é um rio em constante movimento. Cada momento que vivemos está em transição. Cada relacionamento, cada conquista, cada sensação é temporária. Para muitos, essa impermanência é motivo de medo, ansiedade ou apego excessivo. Os estoicos, porém, nos ensinam que a verdadeira liberdade surge quando compreendemos que a mudança não é uma ameaça,
mas a essência da existência. Marco Aurélio refletia diariamente sobre a brevidade da vida e sobre o fato de que tudo o que conhecemos e amamos eventualmente se transformará, desaparecerá ou seguirá outro rumo. Ao escrever suas meditações, ele não buscava apenas consolar a si mesmo diante da perda, mas cultivava a consciência de que a aceitação da impermanência é a chave para uma mente imperturbável. Ele sabia que resistir à mudança é inútil e doloroso. Abraçá-la, no entanto, permite que cada experiência seja vivida plenamente, sem arrependimentos ou expectativas irrealistas. Imagine a perda de um emprego, o término de uma relação ou a doença de um ente querido. Inicialmente há choque, raiva e tristeza. No entanto, ao aplicar a visão estoica, percebemos que cada situação é passageira, que a vida é feita de ciclos e que a resistência só prolonga o sofrimento. Aceitar a mudança não significa indiferença, mas compreender profundamente que a essência da existência é a transição constante. Sêneca alertava que o apego excessivo ao presente é a raiz do desespero futuro. Quanto mais nos agarramos ao que é temporário, mais vulneráveis nos tornamos à dor da perda. A prática da consciência da impermanência, chamada de memento mori pelos romanos, nos ensina a valorizar o que temos sem sermos consumidos pelo medo de perder. Cada alegria se torna mais intensa, cada experiência mais rica, quando sabemos que sua duração é finita. Essa prática exige exercícios diários de reflexão e disciplina mental. Contemplar a transitoriedade. Dedique momentos do dia para observar que tudo ao seu redor está em constante mudança. Relacionamentos, posses, sentimentos e até mesmo sua própria saúde são temporários. Essa contemplação não é mórbida, é libertadora, pois reduz a necessidade de controlar o incontrolável. Reinterpretação das perdas. Quando algo termina, em vez de se prender à ausência, pergunte: o que esta experiência me ensinou? Como posso usar essa mudança para crescer? Transformar a perda em aprendizado fortalece a mente e diminui a resistência emocional. Cultivar desapego ativo. Não se trata de rejeitar emoções ou conexões, mas de vivê-las plenamente sem se tornar dependente. Apaixone-se, se envolva, se dedique, mas com consciência de que tudo é passageiro. O desapego ativo permite aproveitar cada momento sem o peso da expectativa eterna. Historicamente, líderes, filósofos e artistas que compreenderam a impermanência encontraram serenidade mesmo diante do caos. Marco Aurélio governou impérios e enfrentou guerras, mas aceitava que cada vitória e cada derrota eram apenas momentos transitórios. Epicteto, mesmo como escravo, reconhecia que a liberdade verdadeira não estava nas circunstâncias externas, mas na mente capaz de aceitar o fluxo da vida. Na prática contemporânea, a aceitação da impermanência transforma a forma como vivemos. Situações de estresse, frustrações e perdas deixam de ser ameaças devastadoras e passam a ser oportunidades de crescimento e aprendizado. A mudança deixa de ser inimiga e torna-se aliada, fornecendo clareza para escolhas mais sábias, prioridades mais alinhadas e apreciação genuína pelo presente. Aceitar a impermanência é, acima de tudo, abraçar a vida em sua totalidade. Cada perda, cada mudança, cada desafio é uma lição, uma chance de expandir a consciência e fortalecer a resiliência emocional. Aqueles que compreendem que nada é fixo descobrem uma liberdade profunda. Liberdade para viver sem medo, para amar sem aprisionar e para agir com sabedoria em meio ao fluxo inevitável da existência. No final, a arte estoica de aceitar a impermanência não é resignação passiva, mas uma escolha ativa de viver plenamente, com coragem, serenidade e profunda sabedoria. Ao reconhecer que tudo muda, tornamo-nos capazes de navegar pelas tempestades da vida com um coração firme e uma mente clara, transformando cada experiência, seja ela alegre ou dolorosa, em um degrau para a evolução interior. Reflexão 8. O poder de dominar a própria mente e libertar-se da escravidão emocional. Não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Epicteto.
A mente humana é um campo de batalha invisível, onde pensamentos, desejos, medos e lembranças se confrontam constantemente. Para muitos, esses conflitos internos se traduzem em sofrimento, ansiedade e impulsividade. A filosofia estoica, porém, nos ensina que a verdadeira liberdade não vem das circunstâncias externas, mas do domínio interno, da capacidade de governar nossos próprios pensamentos e emoções com disciplina, clareza e racionalidade. Dominar a mente não é suprimir sentimentos ou negar a realidade. Pelo contrário, é compreendê-la em profundidade, observar suas reações sem se identificar cegamente com elas e escolher conscientemente como agir diante de cada estímulo. Epicteto, mesmo nas condições extremas de escravidão, exemplificava essa liberdade interior. Ele não podia controlar o mundo externo, mas controlava sua percepção, seus julgamentos e sua resposta aos acontecimentos, transformando a adversidade em crescimento e serenidade. Imagine um dia comum, uma crítica inesperada, um comentário malicioso, um atraso que gera frustração. A mente não preparada se agarra à raiva, à ansiedade ou à tristeza, mas a mente treinada pelo estoicismo reconhece o fenômeno interno. Este pensamento é apenas um julgamento. Eu posso escolher minha resposta. Essa tomada de consciência transforma completamente a experiência. O que antes parecia insuportável torna-se manejável. O que antes provocava desespero, agora gera reflexão e aprendizado. Sêneca dizia que a maior forma de escravidão é a escravidão da própria mente. Somos reféns quando nos deixamos dominar por desejos desordenados, medos irracionais ou expectativas irreais. A liberdade estoica exige vigilância constante, prática diária e disciplina emocional. Observação dos pensamentos. Tornar-se consciente das próprias reações mentais é o primeiro passo para o domínio interior. Cada emoção é um sinal, não uma sentença. Pergunte-se: esta reação me ajuda a agir com clareza ou apenas me afasta da razão? Esse exercício permite distinguir entre impulso e escolha consciente. Diferenciar o que depende de nós do que não depende. Este é o princípio central de Epicteto. Não podemos controlar o comportamento alheio, as circunstâncias externas ou a passagem do tempo, mas podemos controlar nossa percepção, nossos julgamentos e nossas ações. Focar no que depende de nós é libertador. Insistir em controlar o incontrolável é fonte de sofrimento. Reformulação de julgamentos. Muitas vezes, o que nos perturba não é o evento em si, mas a interpretação que fazemos dele. Um obstáculo, uma crítica ou uma perda podem ser vistos como oportunidades para crescimento, aprendizado e fortalecimento da resiliência. Esta mudança de perspectiva transforma o emocionalmente esmagador em uma experiência enriquecedora. Prática da disciplina emocional. O estoicismo propõe exercícios diários para treinar a mente, como a meditação sobre adversidades, a visualização de perdas e a reflexão sobre a mortalidade. Esses hábitos fortalecem a capacidade de enfrentar desafios sem colapso emocional, criando uma mente firme e serena diante da incerteza. Ação guiada pela razão e não pelo impulso. Ser livre interiormente significa agir com propósito e clareza, não ser arrastado por emoções intensas. Raiva, ciúme ou ansiedade podem ser compreendidos, mas não precisam ditar comportamentos. A escolha racional é sempre a expressão máxima da liberdade estoica. Na prática, dominar a mente transforma a vida cotidiana. Uma conversa difícil deixa de ser fonte de estresse e se torna uma oportunidade de comunicação consciente. Um fracasso deixa de ser devastador e se torna um aprendizado. Um desapontamento afetivo deixa de ser prisão emocional e se torna lição de autocontrole e autoconhecimento. Cada evento externo, ao invés de dominar nossa psique, é absorvido com clareza, avaliado com discernimento e respondido com sabedoria. Historicamente, grandes líderes e pensadores entenderam que a mente é o verdadeiro campo de batalha. Marco Aurélio, mesmo governando um império, encontrava serenidade em meditações diárias sobre disciplina mental. Epicteto,
Mesmo acorrentado, sentia-se mais livre do que muitos homens livres que eram escravos de seus impulsos. Sêneca, cercado de luxos e intrigas, buscava na reflexão e no autocontrole a verdadeira riqueza da alma. No mundo contemporâneo, essa prática é ainda mais crucial. A velocidade da informação, a pressão social, as redes de comparação constante e as incertezas da vida moderna criam um terreno fértil para a escravidão emocional. Sem o domínio da mente, qualquer pessoa está à mercê de seus próprios pensamentos, vulnerável às emoções passageiras e à instabilidade de circunstâncias externas. O estoicismo nos oferece uma arma poderosa, a consciência plena do próprio pensamento. Essa consciência permite que escolhamos a resposta, que cultivemos a paciência, que transformemos desafios em oportunidades e que vivamos com liberdade, mesmo quando o mundo ao redor parece caótico. Dominar a mente é, portanto, o caminho para a liberdade absoluta. Não importa o que aconteça fora de nós, se somos capazes de observar, compreender e direcionar nossos pensamentos, permanecemos invencíveis. Cada desafio se torna uma lição, cada dificuldade uma oportunidade de crescimento, cada emoção uma ferramenta de autodescoberta. E é nessa jornada, aparentemente silenciosa e interna, que se revela a verdadeira grandeza do ser humano. Não a conquista de bens, títulos ou aprovação, mas a conquista de si mesmo, a construção de uma mente imperturbável, uma alma livre e uma vida vivida com clareza, coragem e sabedoria. Reflexão 9. O poder do silêncio e da reflexão interna. O silêncio é o solo fértil, onde a sabedoria cresce. Inspirado em Sêneca. Em um mundo que nos bombardeia constantemente com sons, estímulos e informações, a habilidade de silenciar a mente se tornou uma raridade. Mas para os estoicos, o silêncio não é apenas ausência de palavras ou de ruído. Ele é uma ferramenta poderosa, uma forma de cultivar a clareza e a verdadeira liberdade interior. Quando nos permitimos mergulhar no silêncio, abrimos espaço para a reflexão, para o autoconhecimento e para a conexão profunda com aquilo que realmente importa. Imagine o cotidiano moderno. Notificações incessantes, conversas superficiais, opiniões de todos os lados competindo pela sua atenção. É fácil perder-se nesse turbilhão, reagir de forma automática, agir por impulso ou ceder à ansiedade. O estoicismo nos ensina que, ao silenciarmos, criamos uma pausa entre estímulo e reação. Essa pausa é um terreno sagrado. É ali que o julgamento racional floresce, que conseguimos discernir entre o que depende de nós e o que não depende, entre o que merece nossa energia e o que deve ser deixado de lado. O silêncio, então, não é vazio. Ele é ativo. Ele nos obriga a encarar nossas próprias emoções, a questionar nossos desejos e medos e a examinar a coerência entre nossos valores e nossas ações. Marco Aurélio, em suas meditações, muitas vezes escrevia não apenas para registrar pensamentos, mas para ordenar a própria mente, como quem organiza os móveis de uma casa para que tudo tenha lugar e propósito. Cada palavra que ele escrevia era fruto de longos períodos de introspecção, de conversas consigo mesmo, de momentos em que o silêncio falava mais alto que qualquer conselho externo. Praticar o silêncio não significa se afastar do mundo ou evitar interações. Significa criar um espaço interno seguro, onde podemos nos ouvir de verdade. É nesse espaço que identificamos padrões de pensamento prejudiciais, que nos libertamos de julgamentos automáticos, que enxergamos com clareza os próximos passos. É ali, na quietude da mente, que conseguimos distinguir entre o que é urgente e o que é importante, entre a ilusão do controle e o poder real que temos sobre nossas atitudes. Para aplicar essa reflexão no dia a dia, podemos começar com pequenas práticas. Reservar momentos para meditação, caminhar sozinho sem distrações, escrever um diário de reflexão ou simplesmente respirar profundamente, concentrando-se no presente. Cada minuto de silêncio é um ato de fortalecimento da mente, uma oportunidade de alinhar pensamentos, emoções e ações. Com o tempo, esse hábito transforma a maneira como reagimos aos desafios. Em vez de sermos levados pelo tumulto externo,
nos tornamos condutores conscientes de nossas próprias vidas. E há uma profundidade ainda maior nesse exercício. O silêncio nos confronta com nós mesmos, com nossas sombras internas. Ele revela medos que tentamos ignorar, desejos que nos dominam e a fragilidade de nossas certezas. Mas esse confronto não é motivo de medo, é oportunidade de crescimento. Ao enfrentar nosso próprio interior com coragem e honestidade, cultivamos resiliência. Aprendemos que a serenidade não vem da ausência de problemas, mas da capacidade de manter nossa mente centrada, mesmo em meio a eles. Portanto, abrace o silêncio, torne-o um aliado constante. Use a reflexão interna como instrumento de autodomínio, discernimento e clareza. Cada momento de introspecção é uma vitória sobre o caos do mundo exterior. É nele que encontramos a verdadeira liberdade, não nas palavras que proferimos ou nos estímulos que consumimos, mas na consciência plena de quem somos, do que valorizamos e de como escolhemos agir. Reflexão 10. A arte de aceitar o que não pode ser mudado. Não são as coisas que nos perturbam, mas nossas opiniões sobre elas. Epicteto. A última e talvez mais essencial reflexão estoica nos leva à aceitação plena da realidade, tal como ela é, sem resistência inútil. Desde os primeiros passos do estoicismo, aprendemos que existem duas categorias fundamentais: aquilo que está sob nosso controle e aquilo que não está. Essa distinção, embora simples na teoria, é frequentemente ignorada na prática. O sofrimento humano surge quase sempre do esforço de controlar o incontrolável, do apego a circunstâncias externas que nunca podem ser garantidas. Aceitar o que não pode ser mudado não é resignação passiva. É, na verdade, a expressão máxima da sabedoria e da liberdade interior. É perceber que lutar contra a realidade, gastar energia com aquilo que não depende de nós, é desperdiçar o único recurso verdadeiramente valioso: nossa mente. Cada situação difícil, cada perda, cada contratempo, torna-se uma oportunidade de exercitar essa aceitação consciente, fortalecendo nossa resiliência. Considere a vida cotidiana: imprevistos, falhas, desapontamentos. Em vez de reagir com frustração ou raiva, a mente estoica observa com calma e pergunta: isso está sob meu controle? Posso mudar algo aqui? Se não, por que insistir em sofrer por isso? Ao internalizar essa pergunta, transformamos cada obstáculo em lição, cada limitação externa em oportunidade de crescimento interno. Aceitar não significa gostar da dor ou da dificuldade, mas reconhecer sua inevitabilidade e decidir não ser dominado por ela. Marco Aurélio, durante seu reinado e suas inúmeras batalhas internas e externas, repetia para si mesmo que a vida é fluida, que o destino é imprevisível e que a serenidade só é possível quando abraçamos essa verdade. Ele escrevia sobre as dores inevitáveis, as perdas de pessoas queridas, os erros humanos, e ainda assim mantinha-se centrado, lembrando-se de que sua força residia na maneira como reagia, não nos eventos em si. Praticar essa aceitação exige treino contínuo. Começa com pequenas situações: um atraso, uma crítica inesperada, uma mudança de planos. Cada vez que respondemos com calma, sem permitir que a mente seja arrastada pelo desespero, exercitamos a virtude estoica da equanimidade. Aos poucos, esse hábito se fortalece e passamos a enfrentar perdas maiores, adversidades mais severas e injustiças profundas com a mesma clareza e serenidade. Além disso, aceitar o que não pode ser mudado nos liberta do fardo da expectativa. Quando esperamos que o mundo ou as pessoas ajam de determinada forma, colocamos nossa felicidade nas mãos do acaso. A aceitação consciente devolve a responsabilidade para onde ela realmente pertence, dentro de nós. Nossa paz não depende de circunstâncias externas, mas da capacidade de perceber e lidar com elas com sabedoria. E há uma beleza silenciosa nesse processo. Ao aceitar plenamente, descobrimos que muitos dos nossos medos e ansiedades eram construções mentais, sombras que desaparecem quando iluminadas pela razão. O mundo, tal como é, torna-se menos ameaçador quando aprendemos a distinguir entre aquilo que podemos influenciar
e aquilo que devemos simplesmente observar. Cada momento de aceitação é um passo em direção à liberdade interior, uma conquista que nenhuma fortuna ou status pode oferecer. Por fim, essa reflexão nos lembra de que a vida é transitória e que resistir ao fluxo natural das coisas apenas intensifica o sofrimento. Aceitar o que não pode ser mudado é, portanto, a mais pura expressão da resiliência estoica. Não se trata de se submeter passivamente, mas de escolher conscientemente onde colocar nossa energia, de cultivar serenidade no caos e de viver com sabedoria, mesmo quando o mundo não segue nossos desejos. Chegamos ao final destas 10 reflexões, mas a jornada da sabedoria estoica não termina aqui. Cada meditação que compartilhamos é um convite, o convite de olhar para dentro, de observar nossas emoções sem sermos dominados por elas, de enfrentar a vida com resiliência e clareza. A verdadeira força não está em controlar o mundo ao nosso redor, mas em dominar a nossa própria mente. Está em aceitar o que não podemos mudar, em agir com virtude diante do que podemos influenciar e em manter a serenidade, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Cada desafio é uma oportunidade de crescimento, cada dificuldade uma lição que nos aproxima de uma vida mais plena, mais consciente e mais livre. Se você levar consigo ao menos uma dessas reflexões e praticá-la diariamente, estará dando passos concretos para viver com sabedoria, equilíbrio e coragem. Lembre-se, a transformação não acontece de fora para dentro, mas de dentro para fora. O estoicismo nos ensina que a liberdade, a paz e a felicidade verdadeira nascem quando nos tornamos senhores de nós mesmos. E se este vídeo ressoou com você, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar essas reflexões. Assim, mais pessoas terão acesso a essas ideias que podem transformar a maneira como encaramos a vida, um pensamento de cada vez. Viva com sabedoria, haja com resiliência e lembre-se, a serenidade está sempre ao alcance de quem decide olhar para dentro.